outro dia, Luciel começa a analisar os seus erros na batalha contra o chefão. Aliás, eles nem couberam em uma página só e com certeza os seus mentores acabariam com ele, além de o entupirem de substância X. E graças a isso ele decidiu participar do treinamento dos paladinos ou templários. Luciel vai tomar seu café, mas acaba se encontrando com Lumina, que estava com suas aprendizes Lucy e Quina, que tinham acabado de treinar. Aliás, Lumina diz que ouviu falar que ele teve ótimos resultados em apenas 10 dias, mas Luciel não parecia tão satisfeito com isso, e durante o café, Lumina descobre que ele acabou lutando com a alma penada do 10º andar. As meninas brigam com ele e o chamam de idiota por ter feito algo tão imprudente e estúpido. Até mesmo Lumina o repreende. Luciel pede piedade, já que estava se sentindo culpado esse tempo todo. Aliás, ele queria voltar para Maratone para treinar e ficar mais forte, mas infelizmente isso não era possível, já que curadores só poderiam ser transferidos se fossem nomeados pela sede, fazendo Lumina decidir que ele iria treinar com elas. Mas antes disso, ele passou um tempo no labirinto sem nenhuma dificuldade no 11º andar. E após o labirinto, Luciel vai até Cat, um pouco nervoso, mas ela estava bem tranquila e até pergunta o porquê ele estava nervoso. Luciel diz que ela tinha deixado uma boa marca nele no dia anterior e pergunta se Cat já foi uma paladina ou uma serva da papisa, mas a garota o repreende em um tom ameaçador, porque era pra ele não se intrometer e além disso, toda mulher tinha seus segredos. Luciel fica com muito medo e concorda que era melhor ele ficar sem saber nada mesmo. É detalhe, besteira, né? Ele até tenta sair de fininho, mas Cat o chama e dá o saco mágico que a papisa tinha deixado pra ele, pedindo pro garoto canalizar a sua magia por ela, fazendo o saco mágico ficar azul, se tornando um item exclusivo dele, que era muito prático, já que ele podia guardar praticamente tudo que estivesse ao seu alcance. Era só tocar e falar guardar para colocar o item no saco mágico, e para retirar o item era só imaginar o que queria e falar retirar. E aliás, a papisa tinha pedido para ela incluir todos os livros que eles tinham para ele. Luciel fica feliz com a vossa santidade, além de agradecer a sua sorte monstro que estava afiada hoje. E para sua sorte monstro ser ativada, é só você dar uma forcinha aqui para esse iniciante com a sua inscrição, curtida e compartilhamento. E se você quiser dar alguma sugestão de anime ou quiser falar sobre algum vídeo, é só me seguir e chamar lá no meu Insta, que tá no primeiro comentário fixado. Mas enfim, continuando. No dia seguinte, Luciel vai até o treinamento das Valquírias usando seu modo empreendedor para se apresentar formalmente, mas o Lumina manda eles deixarem as apresentações para depois e inicia o aquecimento, mandando todos correrem. Luciel pensa que não teria nenhum problema, já que passou todas as noites e manhãs correndo na guilda de aventureiros durante 2 anos. Mas o nosso curador estava enganado, tanto que ficou exausto e as Valquírias até deram uma volta na frente dele, deixando o garoto decidido a mostrar que todo o seu treinamento valeu a pena, se esforçando ao máximo e ficando acabado depois de meia hora, quando eles pararam de correr. Aliás, as meninas deram 8 voltas em torno dele. Lumina manda todos se separarem em grupos pro treinamento de combate, enquanto ela treinava com Luciel, que deixa ela um pouco confusa com essa empunhadura dupla de espada e lança. Ela pergunta há quanto tempo ele usava esse estilo, e Luciel responde que começou a usar quando entrou no labirinto. Lumina o adverte que sem a habilidade de empunhadura dupla isso seria muito imprudente, e pede para ele mostrar a sua verdadeira força e como ele aprendeu a lutar na guilda de aventureiros, fazendo Luciel usar sua espada e escudo. Ele parte para cima dela, mas Lumina desvia facilmente e dá um soco no garoto, que usa sua magia de cura e se lembra do que Brodo tinha dito, que a maioria das pessoas que ele iria enfrentar era mais forte que ele, e por isso era para ele usar a força que a maioria dos guerreiros não possuíam, e apenas ele tinha, para preparar uma armadilha. Luciel usa sua cura superior, fazendo sua espada brilhar e ofuscar a visão de Lumina, que dá uma abertura para ele, fazendo o garoto partir para um novo golpe, mas ela consegue desviar facilmente, falando que ele fez um bom trabalho e botando nosso garoto para dormir com apenas um soquinho. Luciel é acordado de forma carinhosa pelas Valquírias, ou não. Luciel nota o pátio vazio que estava apenas com as 2 garotas que tinham ficado responsáveis por cuidar dele. Ele agradece e as meninas dizem que nunca imaginaram que a mestra Lumina iria apagar ele, ou que iria demonstrar respeito por um curador, pegando tão pesado, deixando ele meio confuso, mas aceitando essa situação. No dia seguinte, Luciel vai muito bem no treinamento de guarda-costas em grupo, vencendo o time atacante. Lumina diz que eles iriam rever
ver o treinamento e pergunta se alguém queria falar algo. Elizabeth diz que os atacantes só perderam porque o lado defensivo tinha o Luciel. Lumina concorda e diz que Luciel tinha apenas 5 anos de experiência, então seria normal o time dele ter uma certa dificuldade, mas o suporte dele ajudou a fortalecer as defesas delas. E com 17 anos, Luciel já se tornou um curador de nível 5, com uma afinidade de magia sagrada nível 7, e por isso ele era totalmente anormal. Luciel diz que ser chamado de anomalia era rude, mesmo vindo dela, mas Lumina revela que ouviu falar que depois de 10 dias que ele se registrou na guild de curadores, ele saiu para se abrigar na guild de aventureiros, onde curava as pessoas de graça em troca de treinamento de combate, perguntando se isso era mentira, deixando Luciel em choque. E além disso, ela ouviu dizer que ele levava surras de manhã até a noite, e ganhou o apelido como curador masoquista ou curador zumbi, ou melhor ainda, o curador zumbi masoquista, perguntando se com apelidos assim ele não iria admitir que era uma anomalia, fazendo ele pedir perdão. E no dia seguinte, Luciel volta pro labirinto um pouco frustrado por ainda estar no nível 1, mesmo com todo o treinamento de ontem, mas ele se anima porque o seu mentor o ensinou a não se distrair com os números, então ele precisaria se esforçar ainda mais, e agora era a hora de ir até o 16º piso. Aliás, ele estava proibido de usar a empunhadura dupla, então continuou com sua espada e escudo, comemorando que agora ele conseguia equipar e desequipar os seus equipamentos só com pensamento graças ao saco mágico. Luciel nota uma armadilha em sua frente, mas estava tudo bem, já que ele estava usando uma barreira. Ele decide acionar a armadilha, mas essa era diferente das outras, e ao acioná-la fez diversos zumbis surgirem, se surpreendendo ao notar que existiam armadilhas assim, apesar de conseguir lidar de forma fácil com a situação. Ele diz que ainda sentia dor ao ser atacado pelos monstros, mas ainda pensava que isso era um treinamento e aqueles monstros eram uma ilusão, já que ele não saía do nível 1. Mas mesmo assim, ele segue o treinamento com seu almoço gostoso e substância X nojenta, chegando no 20º andar com um mau pressentimento e voltando até Cat, perguntando o que tinha naquele andar. Mas ela diz que não sabia, já que nunca entrou no labirinto, mas poderia ser outro integrante da guild, que perdeu a vida no labirinto. Ele percebe que a garota ficou um pouco triste, mas se lembra que era só uma atuação, já que esse labirinto era falso e todos os zumbis eram ilusões. Ou será que não? O dia passa e Elizabeth vai até o seu quarto buscar o garoto um pouco revoltada por ter que cuidar dele. Ela diz que iria ensiná-lo a usar a técnica de empunhadura dupla durante o treinamento, deixando ele impressionado com as duas valquírias que atacavam rapidamente, focando os pontos fracos do oponente precisamente, e até parecia que elas estavam pensando em vários passos adiante. Ele nota que a empunhadura dupla deixava a pessoa mais vulnerável do que ele esperava, e ao atacar de forma contínua, os seus movimentos se tornavam limitados, e mesmo assim você não pode parar de atacar, fazendo ele perceber que não deveria ter começado isso como algo divertido de se tentar. Lumina diz que agora era a vez dele e ele inicia o combate com uma das garotas. Ele acha que conseguia dar conta disso, mas Luciel acaba recebendo um chute na cara, perdendo a primeira batalha rapidamente, chegando a vez de Elizabeth, que o desafia atacando de forma contínua, e por isso Luciel decide usar o seu tamanho para pressionar a garota, mas a Valkyria usa uma técnica para sumir e aparecer atrás dele, o derrubando e vencendo o combate. Luciel pergunta como Elizabeth conseguiu sumir, e ela diz que tinha afinidade com fogo e água, e ao usar as duas ela conseguia criar uma ilusão, colocando em sua frente e aguardando uma brecha, deixando ele impressionado. E depois disso, graças às orientações da mestra Lumina e seu treinamento, ele ficou preparado para enfrentar o chefão do 20º andar, conseguindo derrotá-lo. E após isso, Luciel e Cat voltam até a Papisa, que agradece o esforço do garoto e explica que a alma penada que ele derrotou desta vez seria um sumo sacerdote, assim como o do piso 10, que entrou no labirinto há mais de uma década e se perdeu. Luciel pergunta se eles foram de arrasta pra cima e se tornaram zumbis, ficando contra a igreja. Cat diz que certas coisas eram melhor não serem ditas, mas a Papisa os interrompe e diz que eles se voltaram contra a República de São Churuli, a sede da igreja e a guilde de curadores. Aliás, já se passaram 50 anos desde que o subterrâneo virou um labirinto, apesar dela não saber o que causou isso, já que antigamente era um lugar cheio de vida, onde vários templários
magos e paladinos se dedicavam aos estudos. E graças a isso muitos tentaram selar o labirinto, evitando que os monstros fugissem. Luciel pergunta se tinha como vencer o labirinto e a Papisa responde que provavelmente se eles dominassem o labirinto, seria possível derrotar o núcleo emissor de miasma e talvez assim a sujeira desapareça com o tempo, mas até hoje ninguém conseguiu. Apesar de um grupo de templários e paladinos de elite terem tentado em um ritmo acelerado, Luciel fica preocupado sobre o que teria feito eles chegarem em um beco sem saída, mas a Papisa revela que o miasma e cheiro ruim do lugar desaceleraram o progresso deles, deixando Luciel sem acreditar que eles pararam só porque o lugar fedia. A Papisa continua dizendo que mesmo assim eles insistiram e foram atormentados por estratégias impraticáveis, perdendo diversas vidas e fazendo eles selarem a entrada para que nenhum monstro escapasse. E por isso eles usavam curadores e na verdade até faltavam pessoas para lidarem com o labirinto. E a maior prioridade deles era evitar que os zumbis fugissem, e por isso ela pede para ele continuar explorando o labirinto, perguntando se tinha mais algo que pudesse ajudar em sua missão, deixando Luciel empolgado enquanto pedia por equipamentos e armas resistentes aos zumbis. A Papisa diz que iria preparar e quando ele chegasse na classe nível 7 de curador, ela iria promovê-lo. Luciel comemora sua recompensa e futura promoção, trazendo o final do nosso 9º episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece daquela ajudinha pro Tio Nezo com a sua curtida, inscrição e compartilhamento e passadinha no Insta também. Valeu e até mais!